Bom dia, amadas. Bom domingo para todas vocês. Espero que todas estejam bem. Aqui estamos bem, graças a Deus, com as bênçãos do Senhor. E é gostoso compartilhar com vocês mais um pedacinho da nossa lição 13, que fala sobre o apóstolo Paulo. E eu deixei um desafio para vocês, né? E eu gostaria que você postasse lá no grupo de professores, no grupo da aula de senhoras, se você decorou ou não o versículo, e você vai ganhar um bombom, tá bom? Hoje nós temos uma irmã também especial, como todas são, e ela vai orar para nós começarmos essa aula. Por favor, irmã Marta, ora para nós. Irmãs, estou com muitas saudades e espero poder vê-las em breve. Vou orar pela nossa aula de hoje. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por mais um dia de vida, te louvamos, Senhor, por podermos, mesmo à distância, estar juntas novamente. Oro, Senhor, pela aula de hoje, pela professora que estará ministrando a Tua palavra. Que haja entendimento, que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada irmã, trazendo alegria aos corações tristes e aquelas, Senhor, que for novas convertidas. Abençoe-as também para que elas possam entender a Tua palavra. Fica conosco até a volta de Jesus. Amém. Obrigada, irmã. Que gostoso vê-la assim, com saúde e bem, né? É muito feliz, é muito gostoso. Nós ficamos felizes de ver as irmãs participando conosco. E agora nós temos uma outra irmã, que também vai participar e vai ler o mesmo trecho da semana passada, 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Vamos ver quem é? Queridas irmãs, irei fazer a leitura de 2 Coríntios, de 1 a 12. Um abraço para todas as irmãs. Iniciarei. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei o tal homem, se não no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesma, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo, mas do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exorbecesse com grandezas das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Amém. Obrigada, irmã Severina. Que gostoso vê-la também e saber que você está bem. Irmãs, na aula passada, nós vimos a tensão que havia entre Paulo e os falsos apóstolos. E esses falsos apóstolos estavam atacando o apóstolo Paulo. Estavam querendo tirar, a sua autoridade apostólica. Então, Paulo, de várias maneiras, ele
falou ao grupo da igreja de Corinto, eram filhos espirituais dele, e esses filhos espirituais não estavam dando crédito ao que Paulo estava falando. E nesse último capítulo, penúltimo capítulo 12, 2 Coríntios 12, Paulo então estava falando, como nós vimos na aula passada, se é necessário, eu vou contar. E nós vimos que ele contou uma revelação tremenda que ele teve já há 14 anos atrás. Ele não havia contado para ninguém, ele não havia feito conferências missionárias contando a revelação maravilhosa que ele teve. Ele não fez propaganda disso, ele guardou com ele 14 anos. E agora ele está contando. E ele contou essa revelação maravilhosa que nós vimos a aula passada, que foi uma revelação tremenda, que nós acabamos de ler agora. E por que Paulo não havia contado? Ele fala, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo queria ser visto não pelas revelações, mas pelo testemunho que ele dava e porque ele andava com Jesus. Então no verso 7 ele diz, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Irmãs, o que quer dizer esse espinho? Espinho aqui o que quer dizer? É farpa, é um pedacinho pontiagudo de madeira, é uma estaca, é usado para empalar pessoas condenadas. Era muito doloroso, era angustiante. E esse espinho tem essa menção. Não é um espinhozinho que você pega numa rosa, não, e você tira. Era uma coisa muito dolorosa. Agora, o que deveria ser esse espinho? Não sabemos. Alguns dizem que era uma doença, outros dizem que era rejeição dos judeus pelo apóstolo Paulo, outros dizem que era um problema nos olhos. Em Gálatas 4,15, Paulo fala assim, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos para nos dar. E Gálatas 6,11 ele fala, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Nós sabemos então que o apóstolo Paulo tinha um problema na vista, um problema de visão. Era esse espinho na carne? Não sabemos. Eram outros problemas? Também não sabemos. E daí eles vão colocando outros problemas, outros comentaristas, mas na realidade não é dito aqui qual é esse problema. E aqui diz para me esbofetear, é para me humilhar, é algo triste. Nós vimos isso, que essa provação Jó sentiu, né? Quando Deus permitiu que Satanás colocasse a mão no corpo de Jó e ele ficou com aquelas chagas no corpo e sofreu muito. Mas o gostoso sabia que foi com a permissão de Deus. Deus permitiu com um propósito. E aqui também está a ação de Deus. Deus permite até aquele limite e acabou. Satanás não tem mais poder. E às vezes quando nós temos algum espinho na carne, né? Nós passamos por alguma provação, aí Satanás coloca na nossa mente, será que Deus me ama mesmo? Por que comigo? Eu sou tão fiel, eu sou uma crente devota, eu sou uma crente que brilha por Jesus. Você sabe que você é crente, você sabe que você tem intimidade com Deus.
Então, de repente, vem esses pensamentos. Por quê? Por quê? Deus está no controle de tudo. Em 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação senão humana, mas Deus é fiel e juntamente com a provação Ele vai dar livramento para que possamos suportar. Então, nenhuma provação é grande demais para que nós não suportemos. E junto com a provação nos dá livramento. Então, mas por que esse espinho? Para não me exaltar, para que não me exalte. Irmãs, nós temos essa tendência. Quando nós temos essa proximidade de Deus e Paulo aqui dentro tendo essa grande revelação, né? Deus falou, olha, é para você não se exaltar. Paulo subiu até o terceiro céu e agora ele estava com um espinho, com estacas no corpo, para sofrimento, para que eu não me exalte. Paulo era um grande homem, Paulo foi um grande homem, mesmo antes de se converter, ele era fariseu, ele era religioso, ele estudou aos pés de Gamaliel. Mas nós vamos ver depois que ele fala, tudo eu considero como esterco, como lixo para servir a Cristo. Então, Deus permitiu esse espinho para que Paulo não se exaltasse. Foi ele mesmo que fala. Deus não pode usar uma pessoa soberba. Aquele crente que quer se vangloriar, que quer contar suas experiências, que quer... Deus não pode usar. Aqui a Bíblia fala em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Então, às vezes, nós precisamos de um espinho na carne, para que a nossa dependência esteja de Deus. E aí ele fala, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas já pensou? Paulo chega para Deus e fala, Deus, está insuportável. Esse espinho está muito difícil, está muito angustiante. Tira esse espinho. E Deus não responde. Deus fica em silêncio. Mas por que será que Deus não responde? É assim que a gente pensa? Não pedir com fé. O que está acontecendo? Tem algum pecado na minha vida? Por que será que Deus não me responde? Aí Paulo pediu a 2ª vez. Senhor, afaste de mim esse espinho. Deus continua em silêncio. Por que será que Deus não me responde? E ele pediu pela 3ª vez. E aí Deus fala, minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãs, por que Deus não tirou esse espinho? Porque era o melhor para Paulo. Ele devia saber diariamente que ele estava na dependência de Deus para Deus usá-lo. A vontade de Deus é a melhor. Ele não tirou o espinho, mas ele deu a graça. E graça é uma ação misericordiosa e bondosa do nosso Deus, mesmo nós não merecendo. A minha graça te basta, o meu consolo irá contigo, o meu conforto, a minha presença. Irmãs, e hoje em dia nós temos que ter cuidado com esses falsos mestres, e tem muito por aí, que fala você tem que reivindicar a sua saúde, você tem que reivindicar as suas finanças, ou se você tem que reivindicar sua família. Irmãs, Paulo, o grande apóstolo Paulo,
Deus ficou em silêncio depois disse não. Mesmo você sendo um crente fiel, um crente com intimidade com Deus, muitas vezes você vai ouvir o silêncio de Deus e ouvir um não. Mas é para o seu próprio bem, para a glória de Deus. Para você saber que você só depende de Deus para que o poder se aperfeiçoe na fraqueza. Conta-se a história de um nadador, né? Ele estava presente num piquenique junto com outras pessoas, outros homens. E de repente um deles resolve nadar. Começou a nadar, e quando chegou no meio do lago, ele começou a sentir muitas câimbras. E ele não conseguia mais nadar. E ele começou a ficar apavorado e pedir socorro, E abaixava e levantava do lago, e afundava e abaixava. E todo mundo se reuniu e ali existia um nadador muito experiente. Todos sabiam disso. Então começaram a falar para aquele nadador, vai lá, vai socorrer esse homem. E ele só ficava observando. E todos naquela aflição, uns entrando, correndo no lago. Quando de repente, quando aquele homem que estava se afogando começa a se afundar, esse nadador sai correndo, vai até o encontro desse homem e leva-o até a margem e salva esse homem. E todos ficaram, por que você não foi antes? Ele estava morrendo. E esse experiente nadador falou, se eu fosse antes, esse homem ia me agarrar e nós dois íamos afundar. Eu esperei até que ele não tivesse força nenhuma para que eu pudesse pegá-lo e salvá-lo. Irmãs, às vezes nós pensamos que temos alguma força para ajudar o Senhor. Nós achamos, nós somos bambambam, nós somos a crente. E Deus fala, Deus permite um espinho para que nós lembremos diariamente que a nossa força vem somente do Senhor, porque nós esquecemos isso. A minha graça te basta. Então o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou quebrada, quando eu estou humilhada, quando eu estou sem forças alguma. E essa dependência de Deus me torna uma crente grata, uma crente perseverante, uma crente paciente, uma crente alegre, uma crente que pode ser usada por Deus. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraca, Deus pode me usar. Eu posso brilhar por Ele. Eu posso glorificá-lo. E aqui não é revelado esse espinho. Nós vimos que alguns comentaristas falam que pode ser isso, pode ser aquilo, como nós vimos. Mas por que será que não é dito qual é esse espinho? Sabe, irmãs, para nós nos identificarmos com Paulo, algo que nos causa dor, talvez solidão. Você está só, você vive só. Isso te causa muita dor. Talvez uma doença sua, uma doença de um familiar, que te deixa muito angustiada. Talvez um filho problemático que você tenha orado tanto tempo e ele não se rendeu. Um esposo cruel, um esposo frio, rude, e você tem orado. Talvez finanças, você está sempre com finanças baixas. Ou qualquer outra espinho, irmãs. Algum espinho, alguma estaca que te causa muita dor, que te causa sofrimento diariamente.
Nós vimos isso, Paulo fala que há 14 anos ele teve essa revelação e Deus disse: a minha graça te basta. Com certeza ele estava sofrendo, ainda não sabemos se ele continuou sofrendo até o final da vida dele. Mas o quanto o apóstolo Paulo foi usado por Deus. O que preparou Paulo para servir um grande servo não foram as revelações que ele teve. E essa revelação gloriosa que ele apresentou aqui. Não foi isso. Mas foi o espinho na carne, ou os espinhos na carne. E Paulo entendeu. E ele fala assim: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, irmãs, tudo aquilo que eu colocava na dependência de Deus, tribulações, angústia, perseguição, tudo aquilo que machucava Paulo, que trazia dor em Paulo, ele fala: quando eu estou fraco, então eu estou forte. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Ele sentia prazer. Então ele sentia prazer nessas fraquezas. Irmãs, nós não sentimos prazer nas fraquezas. Quando alguma coisa nos afeta e causa dor, nós vamos correndo pedir para Deus tirar. Eu sou assim, você é assim, é normal no ser humano. Nós não queremos dor. Mas se Deus fala não, se Deus fica em silêncio, fala: Senhor, eu sinto prazer, porque eu dependo do Senhor. O Senhor pode me usar, faça-se a sua vontade e não a minha. A minha vontade é para o Senhor tirar esse espinho. Mas eu quero fazer a sua vontade, porque eu quero que o poder do Senhor seja mostrado na minha vida. Então, irmãs, o que nós devemos lembrar quando esse espinho penetra? Vamos permanecer aos pés da cruz. Vamos lá e vamos ficar ali aos pés da cruz. Continuar. Gálatas 2:20, nós sabemos, Paulo fala: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou eu quem vive. Não mais os meus interesses. Os interesses humanos são conforto, paz, comodidade, dinheiro em abundância. Tudo isso é bom? Mas Deus pode permitir tudo isso. Mas são desejos humanos. Nós não queremos trocar esses desejos, às vezes, pelos desejos do Senhor. Mas muitas vezes Ele permite para que nós, quebradas, podemos glorificar a Deus. Podemos lembrar que nós somos fracas e dependemos totalmente do Senhor. Que nem aquele homem que ia se afogar e o nadador curou sem força nenhuma. Eu dependo do Senhor. Irmãs, dor e sofrimento nos aperfeiçoam. E vamos lembrar também que Deus nunca responde, ou nem sempre responde como eu e você queremos, mas é por amor. Porque Deus nos ama muito. Ele permite esse espinho na carne porque Ele nos ama. Porque se nós começarmos a viver por nós mesmos, nos exaltar, Ele não vai poder nos usar. E quando nós estamos com o espinho na carne, sendo usado por Deus, a alegria é tremenda. Mesmo na dor, nós vamos sentir um gozo e uma alegria. Quando Jesus fala: eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. E vamos lembrar também que tudo é pela permissão de Deus. Nada nos acontece sem a permissão de Deus. Satanás não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Quando Deus fala para, ele tem que parar. Deus está no controle de tudo. O que é que diz Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãs, todas as coisas, espinhos, cooperam para o nosso bem, para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. E quanto mais parecidos com Jesus, nós vamos sentir a satisfação de andar perto dele, mesmo na dor. Qual é o seu espinho? Você tem lutado? Você tem reclamado? Talvez você está de mal com Deus. Deus, eu estou de mal, Senhor. Eu estou de mal porque eu tenho pedido há tantos anos, o Senhor não me responde. O Senhor responde àquela irmã, aquele outro irmão, aquela irmãzinha, e o Senhor não me responde. Você está magoada com Deus. Mas Deus está pertinho. Deus está dizendo para você, a minha graça te basta. Deus quer te usar com a graça dele. Melhor do que tirar o espinho é receber a graça de Deus. Muito melhor. Para o seu bem, para glorificar o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Que lição maravilhosa, irmãs, podemos aprender com o apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe. E vamos ser gratas a Deus por tudo. Senhor, eu sinto prazer, porque eu dependo do Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigada, Pai, por essa lição tão preciosa. Nós queremos te honrar, te glorificar, mesmo com os espinhos que estamos sofrendo muitas vezes. E nós queremos saber que sempre a graça do Senhor é maior que tudo, é o melhor. Abençoe cada irmãzinha que está sofrendo, ó Deus. Sabemos que tem muitas pessoas sofrendo, com dor, com tribulações, problemas familiares, mas que elas possam voltar o rosto e olhar para o Senhor. E falar, Senhor, mesmo com esse espinho, eu agradeço a Tua graça que é suficiente, a Tua graça me basta. Abençoa cada uma, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, eu quero convidar você a participar agora da nossa escola bíblica, tipo uma live. Nós vamos a semana que vem terminar essa lição, que será o capítulo 13 de 2 Coríntios. Vamos começar outro livro e nós queremos então que você participe. Então você que está ouvindo essa gravação, já prepare o seu celular. Nós vamos fazer uma live pelo celular, né? Ou entrar numa sala, é muito fácil. E se você não tem um celular, você pode emprestar de um neto, de um filho, peça para ele te ensinar. Você tem essas 2 semanas aí, ou uma semana para você, 2 semanas, para você aprender isso, tá bom? Então já vai contando sobre isso. E eu quero que você marque lá no nosso grupo da sala, decorei o versículo. E você vai ganhar esse bombom, tá bom? Beijo grande, irmãs. Muitas saudades. Amo vocês.